Amados irmãos e queridas irmãs, nesse dia da solenidade de todos os santos e santas de Deus, como eu já falei no início da Santa Missa, somos chamados a pensar e honrar a Deus por todos aqueles que estão no céu, alguns que nós conhecemos o nome e muitos que nós não conhecemos o nome. Na primeira leitura, inclusive, fala de uma multidão no céu de 144 mil de todas as tribos de Israel, dos filhos de Israel, um número simbólico aqui de representando todos os santos, todos aqueles que pertencem ao grupo dos filhos de Deus. E nesse dia em que nós festejamos esses todos que estão no céu, somos chamados também a pensar em nossa vida na santidade. Meu irmão, minha irmã, hoje nosso Senhor nos impele à santidade. Hoje a liturgia nos propõe pensar a santidade como não só um exemplo, um baluarte, mas um modelo. Nós somos chamados hoje por Deus e pela Igreja a entrarmos no grupo dos santos. Santos. Santidade essa contemplada na Virgem Maria, em São Vicente, em São José e todos os demais santos que nós conhecemos o nome, nos nossos santos de devoção. Mas santidade também contemplada naqueles que nós testemunhamos um exemplo de vida. É provável que você conheça algumas pessoas na sua vida, vivas ou já falecidas, que você reconheça nelas a santidade. É claro que a gente tem que aqui fazer uma distinção, porque quando nós somos movidos por afeto, a gente tende a considerar todo mundo santo. Hoje, por exemplo, todo mundo santo. E essa santidade, até assim, às vezes quando a pessoa morre, a gente, por afeto, acaba até julgando que aquela pessoa está no céu. Hoje nós estamos falando aqui especificamente de santidade. Amanhã é uma outra celebração de finados, em que nós vamos explicar o sentido de rezar pelos mortos. Rezamos hoje, na missa, pelo 7º dia de 2 pessoas, o Sebastião de Almeida e o Joaquim Carlos Vieira, dentre outros falecimentos também. Eu aqui hoje não vou explicar o sentido de rezarmos pelos mortos, estamos rezando por eles. Acolhemos aqui os familiares que rezam por esses. Mas amanhã terei a oportunidade de explicar essa razão. Por que que eu e você temos que rezar pelos mortos? Qual a razão de nós oferecermos missa, fazermos velório pelos mortos? Isso é importante ter claro na nossa mente. Mas hoje, que não é esse o objetivo, eu quero trazer para você o sentimento de santidade. Eu preciso que você coloque a santidade no teu coração como um modo de viver, um modelo de vida. A santidade precisa ser para todos nós uma coisa natural, normal. Deve ser natural conviver em nosso meio em santidade. Não pode ser diferente disso. E aqui eu quero então explicar o que significa santidade, como que nós podemos fazer para viver a santidade. A palavra santidade, ela vem do hebraico, que é a expressão kadosh. A expressão kadosh, no hebraico, traduzida, significa separado. O santo é aquele que foi separado das outras coisas profanas, das coisas mundanas. Assim, desde o início da Bíblia, nós encontramos o povo de Deus que foi separado, como o povo seu, o povo de Israel. Nós encontramos os discípulos que foram separados para seguir Jesus Cristo. E a igreja que é separada de todo mundo, por isso que a igreja é santa. Não só por isso, claro que não é só por isso, mas dentre outras coisas,
a igreja, ela é santa porque ela se distingue de todas as outras instituições. É a instituição que nos direciona para Deus. Assim, uma pessoa santa é aquela pessoa que está separada, distinta de todas as outras pessoas no mundo. Distinta por quê? Por um regimento, por uma lei, por uma regra de vida. Que regra de vida é essa? Aí nós voltamos lá no evangelho de semana passada, na regra de vida de ter, em primeiro lugar, o amor a Deus e, em segundo lugar, o amor ao próximo. Dizia Jesus no evangelho de semana passada que quando nós vivemos o amor a Deus e ao próximo, vivenciamos toda a lei e os profetas. Por isso, nós podemos afirmar que o santo é aquele que, em primeiro lugar, teme a Deus e depois um profundo amor ao próximo. E em terceiro lugar, vem todas as outras preocupações, inclusive a pessoal. Santo é aquele que, em primeiro lugar, ama a Deus e, em segundo lugar, ama o próximo. Depois vem as outras coisas. E santo é aquele que na terra viveu separado e, por isso, quando morre, tem o direito de ir para o céu. E aqui entra o grande engano que existe de pensar que todo mundo que morre vai para o céu. De achar que todo mundo que tem fé em Deus vai para o céu. De pensar que todo mundo que diz amar a Deus vai para o céu. Não é bem assim. Para ir para o céu é necessário possuir santidade. Só vai para o céu quem é santo. Se não for santo, não vai para o céu. Mas aí a gente ouve testemunho assim. Mas aquela pessoa, ela amava muito o próximo, fazia muita caridade. Eu te digo, essa pessoa não tem o céu garantido por isso. A caridade não faz dela uma pessoa santa. Faz a pessoa dela uma pessoa boa, pessoa caridosa, mas não faz dela uma pessoa santa. Nós temos muitas pessoas que não creem em Deus e têm profundo amor ao próximo. Temos pessoas que não têm aqui uma vida de piedade, uma vida de fé e fazem muita caridade. Eu digo para você, não estou dizendo que a pessoa não é salva, tá? A salvação depende de Deus, mas isso não é garantia de santidade, de salvação. Porque para ser santo e para ir para o céu, em primeiro lugar precisa amar a Deus. E esse amor a Deus tem que ser real, tem que ser concreto, tem que ser efetivo. Tem que ser um amor a Deus aqui que se expressa em posturas, em atitudes, em comportamentos de uma vida de oração, de uma vida que busca recolhimento com Deus, uma vida que se preocupa em tudo que faz para não ofender a Deus. Alguém também que ama Deus e não exerce a caridade, não vive também a santidade. Foi a homilia de semana passada que nós ouvíamos. E depois vem todas as outras coisas que também nos conferem a santidade. Com todo respeito, eu vou citar aqui uma realidade do porquê que nós, católicos, pensamos que uma pessoa que morre está no céu. Isso é muito característico de a gente ouvir, quando alguém morre, um modo de consolar a família. Ah, vamos agora ficar tranquilo, porque essa pessoa está no céu e está num lugar melhor do que a gente. Vejam, meus irmãos, com todo respeito, eu digo que isso é uma influência do pensamento protestante, especificamente de Lutero e de João Calvino. Martinho Lutero e João Calvino seguem uma linha de pensamento assim: nenhum homem é capaz de realizar uma obra sem pecado aqui na terra. O homem o tempo inteiro só vive o pecado. Por isso, isso é o pensamento de Lutero, ninguém na terra é salvo pelas suas obras, mas é salvo pela fé. E aqui Lutero, ele se baseia estritamente em Romanos capítulo 1, versículo 17,
que diz, que São Paulo fala, o justo vive pela fé. O justo é salvo, é justificado pela fé. E ele ignora aqui completamente a carta de São Paulo, perdão, a carta de São Tiago, que diz, a fé sem obras é morta. Se você estudar o pensamento de Lutero, isso aqui não é nada muito exigente, é o ponto de partida da Reforma Protestante. Você vai encontrar justamente isso, uma negação de que nossas obras sejam capazes de nos salvar. É verdade que se não fosse a morte de Cristo, a cruz de Cristo, ninguém seria salvo. Precisamos primeiramente da obra de Cristo. Mas quer sim, nosso Senhor, que a nossa fé seja justificada pelas obras. Eu não coloco limites na misericórdia de Deus, tenha certeza disso. E não afirmo que ninguém está no inferno. Acredito, assim, acredito que tem pessoas no inferno, mas assim, não digo, assim, não julgo ninguém, assim, pessoa A ou B, que esteja no inferno porque não fez essa ou aquela obra. Mas cabe aqui a todos nós vivemos a nossa vida aqui em uma constante força de vivermos a virtude da fé, do amor, da esperança e também aqui a caridade, que é uma expressão do amor. Se nós vivemos isso, digamos assim, estamos em grande parte no caminho da salvação, faltando ainda, certamente, algumas coisas. Por isso que eu digo para você e repito, que esse pensamento de que quando alguém morre, a gente crê que está no céu, é um pensamento protestante. A gente crê que quem está em santidade, quem morre em santidade, morre ali e vai para o céu, se não precisar pagar nada diante de Deus no purgatório. Agora, uma pessoa que vive a fé, mas não tem obras que manifestem a sua fé, essa pessoa não necessariamente vai para o céu. Até eu te digo, o demônio tem fé. O demônio crê em Deus. E nem por isso ele está no céu. Nem por isso ele está salvo. Pelo contrário, está no inferno. E as almas que fazem coisas terríveis, na maioria das vezes têm fé. A fé não é necessária, a fé não é necessária para a salvação, mas a fé não é garantia, só a fé. É necessário que nós vivamos uma obra de santidade, vivamos uma vida de santidade. E então, padre, como que eu faço para viver uma vida de santidade? Eu quero ir para o céu. Como que eu faço para alcançar o céu em santidade? Bom, eu já te dei a direção aqui, que vem do evangelho de semana passada. Amor a Deus e amor ao próximo. Mas as leituras de hoje trazem para a gente algumas referências mais específicas, objetivas, diretas, em relação aqui à santidade. Na segunda leitura, nós ouvimos assim na primeira carta de São João: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. A categoria de filho de Deus, primeiramente, nos é garantida pelo batismo. E nada tira da gente a herança e o direito de sermos filhos de Deus. Uma vez filho de Deus, ninguém tira esse direito. Você não tem como tirar da sua existência a realidade de ser filho de quem você é, filho do seu pai e da sua mãe. Você pode até ganhar um pai adotivo, uma mãe adotiva, mas você nunca vai perder os seus pais biológicos da sua existência, sempre serão seus pais, ainda que não o criem, e seus pais adotivos também nunca deixarão de ser. O mesmo se dá em relação aos filhos. Agora, é necessário que para que a gente viva como filho de Deus, receba ali todos os bens disso, que a gente caminhe como filhos de Deus. E São João, quando expressa esse presente de amor que o Pai nos deu, para que nós possamos viver a herança de filhos, é necessário que nós possamos aqui nos assemelhar um pouquinho ao nosso Pai. Quando a gente conhece uma família, a gente pode muito bem apontar
as semelhanças daquela família. Virtudes e defeitos de um pai e de uma mãe costumam ser passados para os seus filhos. Qualidades e defeitos. Normalmente nós notamos, mesmo que a gente não conheça bem ali o pai, quando a gente conhece bem o filho e tem um primeiro contato com o pai, nós já vemos ali semelhanças. Ou a mãe, vemos ali semelhanças. Uma vida de santidade deve ser uma vida de filhos e filhas de Deus. É necessário que nós tenhamos algumas semelhanças com Deus, para que nós possamos manifestar para os outros que somos de fato, filhos. Filhos que expressam isso, que nós possamos testemunhar isso. A santidade, então, meramente é uma vida de filhos. Eu vivo o que o Pai me ensina a viver. E o segundo aspecto, o Salmo traz para a gente. Esse Salmo 23 e 24, que inclusive o Padre Zezinho compôs uma música em cima desse Salmo. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? São aqueles que têm as mãos puras e inocente coração. Quem não dirige a sua mente para o crime. A pureza de coração é condição de santidade. O que significa um coração puro? É alguém não só ingênuo, não é ingênuo, mas é alguém que tem um coração ali que não carrega em si maldades, perversidades, ali impurezas. Não traz consigo sensualidade o tempo inteiro. É um coração que pensa com amor, ama o outro, ama a Deus, e não simplesmente ali deseja coisas de duplo sentido, coisas de dupla intenção. Quem não dirige sua mente para o crime, não só não faz o mal, como também não projeta o mal na sua mente. Isso é um coração. Esses são os que vão habitar no santuário de Deus. Depois o Evangelho traz para a gente essa grande regra de vida, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essas bem-aventuranças do capítulo 5 de São Mateus, que é o Sermão da Montanha, pode também ser traduzida como felizes. Bem-aventurados é o mesmo que felizes. Por que felizes? Porque vão viver no céu. Esses são felizes. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, aqueles que não têm a ira no seu coração o tempo inteiro, que não são ali voltados à intriga e à divisão, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que agem com misericórdia, os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Mais uma vez, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha só, quem é puro de coração verá a Deus, e quem é impuro não verá a Deus. Isso não está afirmado aqui, mas pode ser concluído. Para a gente não ficar aqui muito agora na teoria, em sentidos mais práticos, coisas mais objetivas, como que eu então posso alcançar o céu? Primeiramente, vivendo a santidade. Como que eu vivo a santidade? Eu te digo, tenhamos aqui um convívio de santos. Às vezes a gente se depara com alguns grupos de nosso convívio, grupos da igreja, grupos de fora da igreja, e naquele grupo tem coisas que são mencionadas e coisas que não são mencionadas. Alguns grupos de fora da igreja, até a gente já não se espanta muito se algumas coisas pecaminosas surgirem naquele grupo. Coisas indecentes, fofocas, intrigas, agressividades, enfim, coisas, né, de fora da igreja, assim, não nos surpreende. Não estou apoiando nem aprovando, não nos surpreende. Agora, dentro da nossa igreja,
É necessário que em todos os nossos grupos nós tenhamos um ar de santidade. É muito comum, eu acredito que todos aqui já ouviram expressões, e não só aqui do nosso convívio, acho que isso em todos os lugares, é muito comum a gente ver pessoas de igreja que falam assim, eu sou pecador e eu falo. Eu sou pecador e faço. Como se justificasse o seu erro ali no fato de ser pecador. Olha, é verdade que todos nós cometemos pecado. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala no seu evangelho, lá condenando os fariseus, que quando você der esmola, que a mão direita não sabe o que faça a esquerda. Quando você jejuar, não desfigura o rosto com a cara batida, não. Pelo contrário, passa perfume no rosto e vai para a rua, para que ninguém saiba que está fazendo jejum. Quando você orar, não vai para a praça pública para todo mundo ver que está rezando, não. Mas se tranca no seu quarto e seu pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Agora, eu te alerto para o perigo do extremo oposto. Os fariseus queriam parecer santos. Então faziam tudo lá na frente de todo mundo. O problema é a gente hoje querer parecer pecador. E querer mostrar para todo mundo tudo que a gente faz de errado e querer justificar tudo que você faz de errado e não querer expressar nenhum ato de santidade. É normal que um santo reze. É normal que um santo faça caridade. É normal que um santo faça jejum. É normal que um santo faça penitência. É normal que um santo viva a fraternidade. E qual o problema de nós testemunharmos isso e vivenciarmos isso entre nós? Veja, eu não estou pedindo para você ficar dizendo para todo mundo tudo que você reza e tudo que você faz de bom. Não é isso. É bom que as suas boas obras permaneçam ali só entre você e Deus. Mas se em algum momento você precisar ou desejar comentar a sua vida de santidade, a sua luta pela santidade, qual o problema disso? Não há nenhum problema. Porque nós devemos comentar entre nós, entre a gente, coisas que nos são familiares. E se você não fala de oração, se você não fala de mortificação, se você não fala de boas obras, parece que você não faz. E deve ser normal alguém que vive a santidade fazer tais obras. Volto a dizer, no céu só existem santos. Se eu e você queremos ir para o céu, precisamos viver a santidade aqui na terra. Se você busca a santidade, tropeça, cai, isso faz parte do nosso caminho, que é difícil ser santo, é difícil lutar contra os nossos pecados, mas que você não ali se acomode nas situações e ocasiões de pecado. Muito nos ajudam aqui as santas amizades. E é importante nós distinguirmos 3 grupos de amigos que muito nos ajudam aqui, esses 3 grupos, a sabermos a nossa postura. Amigo íntimo, o meu conselho para você é, amigo que você conta tudo, que você se abre, que você se expressa, é necessário que sejam as pessoas, que os amigos sejam as pessoas que buscam santidade como você. Olha, não dá para a gente caminhar em santidade se os nossos melhores amigos não querem ser santos. Não tem como. Você só vai conseguir viver ali bem a santidade se aqueles amigos íntimos que você se abre, com quem você ali se confidencia, se forem pessoas que querem muito ali aquilo mesmo que você quer. Dentre essas coisas, santidade. Agora, eu sei que você tem outros amigos, que seria o segundo grupo, que não querem a santidade, que querem viver em pecado, ou que vivem em pecado, têm uma vida errada. O que eu te digo nesse segundo grupo, tenha uma postura missionária. Que sejam amigos, que você esteja ali, são pessoas que você ama, pessoas que você quer bem, pessoas que você quer próximo de você, mas são pessoas que vivem do pecado,
ou vive em pecado. Essas pessoas devem receber de você uma postura missionária. Você está do lado daquelas pessoas, mas você deve ser para ela um espelho de Cristo. Agora, para todas as outras pessoas que são o terceiro grupo, de pessoas que você convive, mas que não são ali do seu vínculo de afetividade, pessoas que você tem proximidade, a essas pessoas convém aí uma postura de muito de expressar para elas o teu amor a Deus, o teu temor sagrado. É importante que a gente tenha essa distinção das três pessoas. Quem é que deve ter ali a saber, sabe, aquele amigo que deve saber das minhas confidências? São as pessoas que querem ser santas como eu. Em segundo lugar, vem as pessoas que eu amo, mas que não querem ser santas, que não expressam isso. Para essas pessoas eu tenho postura, então, de uma amizade missionária, de levar aquela pessoa para Deus. E o terceiro grupo, que eu não tenho tanta proximidade, que possa servir para elas os meus testemunhos. Testemunhos simples, testemunho de postura, testemunho do que eu falo, testemunho de como eu ajo, porque pense que você na fila do mercado com alguém que você não conhece pode ser um sinal de Cristo para ela, sem falar nada, pelo comportamento que você tem, pelas conversas que você tem, pela postura que você tem naquele lugar, você pode ser um grande evangelizador sem dizer nada, sem ser seu amigo, sem ser uma pessoa conhecida. Isso vai fazer de você uma pessoa santa. São vários pontozinhos que a gente tem aqui. Tenha como regra, primeiramente, amar a Deus, depois amar o próximo, e terceiro, as outras virtudes. Em amizade, primeiramente, busque amizades íntimas com pessoas que querem ser santas, que não querem ter nenhum defeito. Tem defeito a gente vai ter a vida inteira, mas não querem ter nenhum defeito. Depois, seja missionário com aquelas pessoas que não buscam a santidade. Creia, desse modo, nós teremos em breve uma comunidade com muitos testemunhos de santidade, com muitos testemunhos de amor a Deus, com muitos testemunhos de reverência a Nosso Senhor. Que a Virgem Maria, nossa mãe, e São Vicente, nosso padroeiro, possam nos inspirar em virtudes e em santidade, nessa postura que devemos buscar ao Senhor. Deixo agora para a nossa oração uma canção, ao menos a mim faz grande bem, de um sacerdote que testemunha a santidade, é vivo, Padre Jonas Abib, que na minha adolescência, pelo menos, eu o ouvi cantando e pregando e testemunhando santidade, querendo trazer para a gente uma comunidade de santos, que nós possamos assim vivenciar isso. Que nessa canção em você desperte o desejo, o ímpeto, o sonho de alcançar no céu em santidade e de viver aqui na terra o testemunho de santidade. Que você possa agora nessa oração colocar no teu coração bons desejos de alcançar aqui na terra esse temor a Deus.